Imagine-se, neste exato momento, todos os seus pensamentos das últimas 24 horas fossem projetados em uma tela gigante para todos verem. Tente visualizar a cena, seus amigos, sua família, as pessoas que você mais respeita na igreja, todos sentados, observando a transmissão nua e crua da sua mente. Aqueles medos que você esconde atrás de um sorriso confiante. Aquelas mágoas antigas que você jurou que o tempo já tinha levado, mas que você ainda cultiva no escuro. Ou aqueles desejos, aqueles que você luta para esconder até de si mesmo, tentando convencer sua própria consciência de que eles não existem. O que as pessoas viriam nessa tela? Elas reconheceriam o cristão que você apresenta no domingo? Ou elas ficariam em choque ao ver um estranho atormentado, lutando contra sombras que ninguém mais enxerga? Muitas vezes, o nosso maior pecado não é aquele que cometemos diante dos homens. Não é aquele que pode ser filmado, denunciado ou julgado por um tribunal humano. O pecado que mais nos destrói, aquele que drena nossa força espiritual e rouba nossa paz, é o pecado que alimentamos no silêncio absoluto da nossa mente. É o pecado que ninguém vê. E é exatamente por ninguém ver que ele é o mais letal. Porque nas trevas do segredo, ele não encontra resistência. Na ausência de luz, ele cria raízes profundas, tornando-se uma fortaleza que nos isola da presença de Deus. Seja bem-vindo ao Histórias da Fé. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Talvez você tenha passado os últimos dias sentindo um peso inexplicável. Uma sensação de que, apesar de estar fazendo tudo certo por fora, por dentro existe um labirinto onde você se sente perdido. Nós nos tornamos mestres em maquiar a nossa alma. Sorrimos, falamos as palavras certas, participamos dos rituais. Mas, por dentro, o nosso altar secreto está em chamas. Estamos sendo devorados por pensamentos de acusação, de impureza ou de uma inveja que brota sem pedirmos. Você já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo uma fraude espiritual. Como se a sua boca estivesse perto de Deus, mas a sua mente estivesse a quilômetros de distância, presa em um ciclo de pensamentos que você odeia, mas não consegue interromper. Se o seu coração disparou ao ouvir isso, entenda uma coisa: isso não é condenação. O que você está sentindo agora é o Espírito Santo de Deus batendo na porta do seu quarto secreto. Ele não quer te expor, ele quer te curar. Hoje, as máscaras vão cair. Não para sua vergonha, mas para sua libertação definitiva. Hoje, nós vamos entrar juntos em um território onde ninguém mais tem permissão para entrar. A sua mente. Prepare o seu espírito, pois vamos aprender a vencer a batalha mais difícil e importante da sua vida, a guerra contra os pecados que ninguém vê. Para vencer uma guerra, o primeiro passo é conhecer o campo de batalha. E no reino de Deus, o campo de batalha mais disputado não é o seu trabalho, não é a sua casa e nem mesmo as paredes da sua igreja. O campo de batalha é a sua mente. A Bíblia diz em Provérbios: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Perceba a profundidade disso. Você não é o que você diz ser. Você não é nem mesmo o que você faz quando está em público. Você é o que acontece nos bastidores dos seus pensamentos. A sua mente é o filtro entre o mundo espiritual e o mundo físico. É nela que as decisões são tomadas muito antes de se tornarem ações. Pense na sua mente como o lugar santíssimo do seu templo pessoal. É ali que você conversa com Deus, é ali que você medita na palavra. Mas é também ali que o inimigo tenta instalar o seu quartel-general. Por que ele foca tanto na sua mente? Porque ele sabe que se conseguir controlar o seu pensamento, ele controla o seu destino. Ele não precisa que você cometa um grande pecado público hoje. Ele só precisa plantar uma pequena semente de dúvida, uma faísca de ressentimento ou um frame de impureza. Ele sabe que, se essa semente encontrar solo fértil no seu silêncio, ela vai germinar. Existe uma diferença brutal entre o seu eu social e o seu eu espiritual. O social é o que você projeta para o mundo. O espiritual é o que você cultiva no escuro. E a guerra invisível acontece justamente nesse intervalo. Sabe aquele cansaço mental que você sente, mesmo sem ter feito esforço físico? Aquela sensação de que sua cabeça vai explodir? Isso não é apenas estresse do dia a dia. É o sinal de que as defesas do seu castelo mental estão sendo atacadas.
Você está sob cerco. O inimigo quer transformar a sua mente, que deveria ser um jardim de oração, em um terreno baldio de preocupações e pecados ocultos. Mas para vencer, você precisa entender como ele faz isso. Você precisa entender que ele não tem poder para entrar, a menos que você abra a porta por dentro. Vamos agora entender o mistério da sugestão, e como uma simples ideia pode se tornar uma corrente que te escraviza. Agora, preste muita atenção, porque o que eu vou te dizer pode libertar a sua consciência de um fardo que você carrega há anos. Existe um mistério espiritual que muitos cristãos desconhecem. O inimigo não pode ler a sua mente. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Somente o Criador conhece as profundezas do coração e as intenções mais ocultas. O inimigo não sabe o que você está pensando, mas ele é um mestre em sugerir. Ele é um estrategista milenar que estuda o seu comportamento, as suas reações e, principalmente, as suas brechas emocionais. O pecado da mente quase sempre começa com uma faísca. Um pensamento invasor que surge do nada. Pode ser uma lembrança de um erro terrível do passado que você achou que já estava perdoado. Pode ser um cenário de impureza que brota enquanto você fecha os olhos para orar. Ou uma dúvida súbita sobre o amor de Deus por você. Entenda isso. Ter o pensamento não é o pecado. O pecado não está na faísca que cai, mas no combustível que você oferece a ela. O inimigo lança a sugestão e recua para observar. Ele espera para ver se você vai rejeitar aquele pensamento no nome de Jesus, ou se você vai fazer o que a maioria de nós faz, começar a conversar com ele. Quando você para de lutar contra a mentira e começa a dialogar com ela, você está alimentando o fogo. Quando o pensamento diz, Deus te abandonou, e você responde, é verdade, eu sinto que ele não me ouve mais, você acabou de dar ao inimigo a chave do seu altar secreto. O pecado oculto da mente se instala quando a sugestão vira consentimento. É quando você começa a ensaiar o erro. Você ainda não agiu, o mundo ainda te vê como um santo, mas na sua mente, o pecado já foi consumado. Você permitiu que a faísca virasse uma brasa e, se não apagarmos isso agora, essa brasa vai incendiar toda a sua vida espiritual. Mas por que alguns pensamentos parecem impossíveis de expulsar? Porque algumas ideias parecem ter criado raízes tão fundas que você se sente escravo delas. É porque elas deixaram de ser apenas pensamentos e se tornaram fortalezas. E é sobre esses 3 gigantes invisíveis que nós vamos falar agora. Para vencermos o que ninguém vê, precisamos dar nome aos gigantes. Muitas vezes, o que você chama de um pensamento ruim passageiro, a Bíblia chama de fortaleza. Uma estrutura montada dentro de você para resistir à voz de Deus. Vamos analisar agora as 3 maiores fortalezas que prendem o cristão moderno no silêncio do seu quarto. A primeira é a fortaleza do ressentimento e da inveja. É o tribunal mental. Sabe quando você sorri para alguém, mas por dentro está julgando cada passo dessa pessoa? Quando você vê a bênção do próximo e sente uma pontada de amargura, perguntando a Deus por que ele e não você? No segredo da mente, a inveja é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Você se torna prisioneiro de uma comparação que Deus nunca te pediu para fazer. A segunda é a fortaleza da impureza e da cobiça. Aqui é onde o campo de batalha fica mais denso. É o vício em cenários mentais que alimentam a carne. Talvez ninguém saiba o que você assiste ou o que você imagina quando está sozinho, mas a sua mente se tornou um cinema de desejos que desonram o Espírito Santo. A cobiça começa com um olhar a mais, uma autorização que você dá para sua mente divagar por onde não deveria. É um fogo que consome a sua sensibilidade espiritual e te deixa surdo para a voz do Pai. A terceira é a fortaleza da autoacusação e da culpa. Essa é a mais sutil, pois se disfarça de santidade. É o pensamento constante de que você não é digno, de que seu pecado passado é maior que o sacrifício de Cristo. O inimigo usa sua própria mente para sussurrar que para você não tem mais jeito. Se ele consegue te convencer de que você é um caso perdido no silêncio dos seus pensamentos, ele nem precisa te levar para o mundo, você já se isolou de Deus sozinho. Qual dessas fortalezas foi levantada no seu altar secreto? Talvez você esteja lutando contra as 3 ao mesmo tempo. O peso é insuportável, eu sei. Você tenta orar, mas as imagens e os julgamentos invadem a sua mente como uma enxurrada.
Mas entenda, o inimigo só constrói fortalezas onde ele teme que a luz de Deus brilhe com força. Ele quer manter esses pecados no escuro porque ele sabe que, no momento em que eles forem expostos à luz da verdade, a estrutura dele desmorona. Mas como chegamos a esse ponto? Como um simples pensamento se torna uma prisão tão alta? Vamos entender agora o ciclo da queda, para que você aprenda a cortá-lo na raiz. Você já se perguntou como um homem ou uma mulher de Deus, que servia com fervor, acaba caindo em um pecado terrível da noite para o dia? Deixa eu te contar um segredo: ninguém cai do nada. A queda pública é apenas o resultado final de uma guerra que já foi perdida na mente meses, ou até anos antes. O pecado tem uma anatomia. Ele começa como uma sugestão, vira um diálogo, transforma-se em um sentimento e, finalmente, consolida-se como um hábito. Pense no rei Davi. O mundo lembra da sua queda com Batseba, mas o adultério não começou no telhado. Começou na mente de Davi quando ele decidiu que não deveria estar na guerra com seus soldados. No ócio do seu pensamento, ele permitiu que o olhar se demorasse onde não devia. Ele não desviou o rosto, ele começou a conversar com o desejo. Ele construiu a ponte mental antes mesmo de atravessá-la fisicamente. Quando você aceita o diálogo com o pecado oculto, você está criando o que a neurociência chama de caminhos neurais e a Bíblia chama de fortalezas. É como uma trilha na mata. Quanto mais você passa por ela, mais fácil fica o caminho. No início, você sente um choque de culpa. Mas, se você continua alimentando aquele pensamento de ganância, aquela imagem impura ou aquele desejo de vingança, a sua consciência vai sendo cauterizada. O que antes te assustava, agora te acalma. O que antes era um intruso, agora parece um hóspede bem-vindo. O perigo do pecado que ninguém vê é que ele te rouba a autoridade espiritual enquanto você ainda mantém o cargo. Você prega, mas não sente o fogo. Você ora, mas as palavras parecem bater no teto. Você está sendo esvaziado por dentro, como uma árvore que parece forte por fora, mas está sendo devorada por cupins no seu interior. Se você continuar permitindo que esses pensamentos dominem o seu altar secreto, o desfecho será inevitável. Mas escute bem, você não está aqui para ouvir uma sentença de morte. Você está aqui porque o Espírito Santo decidiu interromper esse ciclo hoje. Você não precisa mais ser escravo do que acontece atrás dos seus olhos. Existe uma saída. E é sobre as armas que vão despedaçar essas cadeias que vamos falar agora. Se você se reconheceu em cada etapa desse ciclo de queda, se o seu coração está batendo forte agora, eu tenho uma notícia para você. A sua libertação começa no momento em que você decide parar de lutar sozinho. A Bíblia diz em 2 Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você não vence um pensamento impuro com força de vontade. Você não vence a inveja tentando ser bonzinho. Você vence levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas como se faz isso na prática? Primeiro, exponha a mentira. O pecado oculto sobrevive no silêncio. Quando um pensamento de acusação ou de desejo proibido surgir, não dialogue com ele. Diga em voz alta, se necessário, isso não vem de Deus. Eu não aceito essa semente. No momento em que você nomeia a invasão, você retoma o controle do território. Segundo, use o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Ter o capacete da salvação é ter a mente blindada pela certeza de quem você é em Deus. O inimigo ataca a sua identidade. Ele diz que você é um lixo, um hipócrita. O capacete responde: eu sou lavado pelo sangue, eu sou filho, e o meu passado não tem poder sobre o meu presente. Terceiro, a lei da substituição. A mente humana não consegue ficar vazia. Se você apenas tentar não pensar em algo, você pensará nisso com mais força. Você precisa substituir o pensamento maligno pela palavra. Se vier o medo, recite: o Senhor é o meu pastor. Se vier a impureza, recite: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Inunde o seu altar secreto com o que é verdadeiro, nobre e de boa fama. Lembre-se, você é o porteiro da sua mente. Você não pode impedir que os pássaros da sugestão voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninhos nos seus pensamentos. A partir de hoje,
Você vai parar de ser uma vítima das suas emoções e vai passar a ser o administrador do seu espírito. O Espírito Santo está te entregando a espada agora. É hora de cortar as correntes que te prenderam no escuro. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. O momento em que a teoria termina e a transformação começa. Se você sentiu o seu peito queimar, se as lágrimas vieram aos seus olhos, não a segure. É o Espírito Santo limpando o que estava escondido, varrendo a poeira das fortalezas que hoje, em nome de Jesus, começam a cair por terra. Eu quero fazer uma oração por você agora. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Mentalize o seu altar secreto, aquele lugar onde só você e Deus habitam. Senhor, nós entramos na tua presença agora, reconhecendo que nada está oculto aos teus olhos. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que limpamos o exterior, mas permitimos que o interior se tornasse um labirinto de sombras. Hoje, nós abrimos as portas da nossa mente. Expulsa, Senhor, todo pensamento de morte, toda raiz de inveja, todo vício de impureza e toda algema de ressentimento. Nós declaramos que esta mente pertence a Cristo. Que haja luz onde havia trevas, que haja paz onde havia tormento. Fortalece este teu filho, esta tua filha, para que eles sejam sentinelas do próprio Espírito. Que a partir de hoje, o altar secreto deles seja um lugar de adoração contínua, livre de qualquer pecado que ninguém vê. Amém. Meu irmão, minha irmã, a batalha continua, mas hoje você recebeu as armas para vencer. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Eu quero que você cele essa vitória agora. Escreva aqui nos comentários: eu decido vencer no segredo. Quando você escreve isso, você está expondo a sua decisão à luz e encorajando outros que também lutam em silêncio. Saiba que você não está sozinho nessa guerra. Nós somos o Histórias da Fé, e estamos aqui para caminhar com você até que a luz do sol brilhe totalmente na sua alma. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro.